paz de Deus, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com todos que mais uma vez está no canal Bible Responds para juntos acompanharmos mais uma lição da revista CPAD, que nesse trimestre estamos trazendo relacionamento em família. Estamos hoje na lição 8, onde vamos estar falando sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. E essa lição, ela se parece muito com a lição 6, onde nós estudamos pais zelosos e filhos rebeldes. E na lição 6 nós trazemos aqui sobre a responsabilidade dos pais, maternidade, paternidade em criar os filhos, mas deixando bem claro que isso não tira a responsabilidade dos filhos de continuar nos seus ensinamentos. Ou seja, os pais têm a responsabilidade de criar os filhos, zelando pela sua criação física, mental e espiritual. Mas isso não vai tirar a responsabilidade de cada um, que é a responsabilidade do filho de quando ele tem o seu livre-arbítrio, ou ele tendo o seu livre-arbítrio, ele agora faz o que ele bem quer. E com certeza ele vai pagar por aquilo que ele escolhe. A responsabilidade é pessoal. Nessa lição de hoje, nós trazemos aqui a importância da paternidade na vida dos filhos. E nós temos a palavra-chave que é a paternidade. E o que é a paternidade? Nós vamos falar sobre isso um pouquinho mais adiante. Mas essa lição aqui, 8, eu vejo ela um pouco na contramão da lição 6. Porque na lição 6 nós colocamos ali que a responsabilidade ela é pessoal. Os pais têm a responsabilidade de zelar pelos filhos, mas no livre-arbítrio, no seu livre-arbítrio, o filho ele vai escolher o que ele quer seguir. Agora já não é mais responsabilidade dos pais. Assim, quando nós olhamos para essa lição 8, e nós vemos aqui alguns exemplos trazidos dentro da Bíblia para defender alguns pontos, eu não posso concordar. E por quê? Ou quais são esses pontos? É o que nós vamos deixar aqui quando nós estivermos passando pelos tópicos, pelos seus subtópicos. O que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia responde tudo ou todas as perguntas que nós quisermos fazer que está na Bíblia, ela responde. Aquilo que nós pensamos ou subentendemos, nós devemos deixar claro que são os nossos pensamentos. Mas o que realmente a Bíblia diz sobre isso? O exemplo de Eli usado aqui no exemplo de uma paternidade onde ele negligenciou o seu papel é muito bem colocado. Mas e quanto ao papel de Samuel? Vamos ver claramente, vamos ler claramente esses tópicos, esses subtópicos e vamos comentar de acordo com o que a Bíblia está trazendo e o que a Bíblia diz sobre tudo isso. É muito bom frisar aqui que realmente a importância da paternidade na vida dos filhos é essencial. Mas nós devemos estar ou ter um cuidado quando nós usamos os versículos bíblicos para defender certas ideias que não estão na Bíblia. É isso que eu, às vezes, não posso compactuar. Ok, às vezes os ouvintes podem olhar e dizer, mas você está indo contra o que está escrito na revista? Não, não é isso. Acredito que existe uma maneira quando nós ensinamos o que a Bíblia nos diz. É muito fácil nós chegarmos na frente de uma classe e simplesmente expor ideias. Agora, ensinar essas ideias vai um pouco mais além. Por isso que eu digo que dar aula, estar na frente de uma classe é fácil. Ensinar é outra coisa. A instrução, o ensinamento, ela vem de instruir. Nós damos instrução. E quando nós estamos falando sobre Bíblia, é muito importante. Nós devemos consultar a Bíblia, nós devemos conhecer a Bíblia, nós devemos saber o que a Bíblia está falando.
Porque é muito fácil para mim chegar na frente de vocês aqui, expor essa revista. É muito fácil chegar aqui e ler o que está escrito. Mas agora, se eu não concordar com o ponto, ou se na verdade o ponto não está totalmente claro e eu tiver que clarificar, eu tenho que ter um conhecimento e um embasamento bíblico. Se eu não tiver um conhecimento bíblico ou embasamento bíblico, então a melhor coisa é eu fechar essa revista, fechar esse vídeo e parar por aqui. Ensinar a Bíblia, instruir sobre uma revista, comentar, nós devemos nos preparar. E para isso, nós devemos ler, nós devemos pesquisar, nós devemos estudar. E não é só a Bíblia. Para falar sobre paternidade, o que é paternidade? O melhor, ou a melhor coisa, eu sempre coloco aqui que sempre quando tem algumas aulas específicas, é bom que se tenha alguém presente para que possa dar alguma colaboração mais clara. Por exemplo, falar sobre essa lição, é bom se tiver uma pessoa que seja pai, professor, pedagógico. Por quê? Ele vai conseguir dar uma explicação tanto quanto a teoria e quanto a prática. Ele é um pai e tem um conhecimento pedagógico sobre a paternidade. É bom dar uma colaboração, isso traz uma instrução maior para quem está aprendendo. É muito importante isso. E nós devemos que dar essas oportunidades para quem tem esses conhecimentos. Agora, quando nós não temos esse privilégio de ter essas pessoas para dar essa colaboração, nós devemos estar preparados. Por quê? Porque fomos pesquisar, estudar, nos instruir sobre o tema. Eu posso dizer que eu sou pai. Então, eu tenho essa experiência de ser pai. Então, eu sei o que é paternidade. Mas, o que é uma paternidade ativa? É um termo que se usa muito hoje em dia. Vamos adentrar essa lição e vamos ver então aqui, fazer nossos comentários referente a essa lição de hoje, que é a lição 8. Começamos aí então com a nossa lição 8, do dia 21 de maio de 2023, a importância da paternidade na vida dos filhos. O texto áureo então ele diz: E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. E a verdade prática diz assim: quando o padrão divino para a criação de filhos é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. Eu já disse aqui na aula 6 que não há uma cartilha para como ser pai. Os pais, eles aprendem enquanto eles vão criando os seus filhos. Então ele tem a sua primeira experiência, então ele com isso já pega uma carga maior. Ele então já pega um certo conhecimento para a criação de um segundo, onde ele aprende um pouco mais, então a sua carga se torna ainda maior. Na criação de um possível terceiro, então ele já está um pouco mais sênior, mais maduro, mais experiente. Não há uma cartilha porque eu não posso chegar e trazer um exemplo de uma família que parece perfeita. Porque se você for seguir, vai dar errado. Pessoas são diferentes, filhos são diferentes, temperamentos, gênio, personalidades diferentes fazem com que não existe um método, não existe uma metodologia. Mas a Bíblia, ela nos dá aqui um caminho para que podemos criar os nossos filhos assim como nós fomos criados dentro dos padrões bíblicos, dentro dos padrões cristãos. Fazendo isso, nós vamos então chegar ao mais próximo do que podemos chamar de família perfeita. No texto áureo aqui, em Efésios 6:4, Paulo ele aqui já deixou um conselho. Ele disse: vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos. E isso nós trouxemos aqui na aula 6. Qual é essa ira que pode ser despertada nos filhos? O que é que nós não devemos e o que é que podemos fazer? E ele diz: mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ou seja,
quando criamos os filhos dentro da Bíblia, zelando por eles espiritualmente, mas não esquecendo do zelo físico e mental, essa criação vai ser de acordo com os preceitos cristãos. E desse modo, quando nós temos os preceitos de Cristo, porque quando Deus tirou o povo do Egito, deu para eles um preceito, para que se eles seguissem esses preceitos, eles viveriam. Mas se eles fossem contra esses preceitos, eles simplesmente morreriam. Então, quais são os preceitos cristãos? Exatamente esses, seguindo os preceitos de Deus, seguindo os preceitos de Cristo, para que assim possamos viver e viver bem. Saindo desses preceitos, agora é uma escolha. Se nós criamos os nossos filhos dentro dessa admoestação, dentro dessa doutrina, que é a doutrina bíblica, fizemos o nosso papel. Agora, uma vez eles tendo conhecimento dessa doutrina, sendo admoestado, agora a escolha é própria. Nós não podemos nos culpar, porque o nosso papel foi feito. Não provocar a ira aos filhos, mas criar na demonstração e doutrina do Senhor. Eu também deixei claro que o melhor exemplo de pai é Deus. E mais uma vez eu reforço aqui hoje. Deus, ele é o exemplo perfeito de pai. Agora veja bem a criação de Deus para conosco, filhos. O problema nosso é que nós somos carnais. E a nossa mente é totalmente diferente da mente de Deus. Mas, quando nós deixamos que o nosso espírito, ele tem essa união com o Espírito de Deus, então vem aonde diz na Bíblia, no texto sagrado. Mas nós temos a mente de Deus. Então, se nós temos a mente de Deus, então agora nós conseguimos compreender como Deus é e o que Deus faz. E como Deus é como Pai. E o que Deus faz como Pai. Deus, ele nos deu livre-arbítrio e ele nos deu permissão para fazermos aquilo que nós queremos fazer. Mas, veja bem, ele disse assim, olha, vocês são meus filhos. Essa casa que eu construí, que é o paraíso, que é o céu, pertence a vocês. Vocês têm o direito de vir a esta casa. Mas, agora entra uma prerrogativa. Mas, porém, todavia, vocês só podem estar aqui, vocês só podem entrar aqui se vocês me obedecerem. Não existe aqui uma liberdade de escolha. Cai naquilo que uma vez eu ouvi pelo meu pastor. Deus não respeita as nossas escolhas. Nesse ponto está claríssimo. Apesar de termos o livre-arbítrio, Deus não respeita as nossas decisões nesse quesito. Sendo pai, agora ele diz, ó, vocês são meus filhos e essa casa é de vocês. Mas para entrar nessa casa, só me obedecendo. Só me obedecendo. Deus não respeita as nossas escolhas. Eu vou fazer o que eu quiser, eu vou desobedecer, eu vou agir contra a doutrina, eu vou agir contra os preceitos, mas eu vou entrar na casa. Deus não respeita as nossas escolhas nesse ponto. Nós temos o livre-arbítrio, nós temos a liberdade de escolher. Mas aí Deus olha para nós e vai dizer, sim, é verdade. Eu te dei o livre-arbítrio, eu te dei a escolha para você escolher o que você quiser fazer. E você pode fazer isso. Mas na minha casa, você só entra me obedecendo. Ponto final. E o exemplo de Deus como Pai é o exemplo perfeito. Não existe imperfeição em Deus. E agora, então, o que Deus está mostrando para nós? Se vocês seguir o meu exemplo, você vai ser um pai perfeito. E aí, eu digo, existe pai perfeito? Não existe pai perfeito. Existe filho perfeito? Não existe filho perfeito. O único pai perfeito é Deus, o único filho perfeito é Jesus Cristo. E ponto final. Mas por quê? Porque nós somos desobedientes por natureza.
Porque quando Deus diz, andai nos meus preceitos e vivais, nós vamos pelos preceitos diferentes. Andai pelo meu caminho e você vai chegar até minha casa, nós vamos para um caminho diferente. E não é assim também quando na criação de pais e filhos? Filho, faça isso e o filho não faz. Filho, faça aquilo e o filho não faz. E dá certo? Não, porque a desobediência está em nós. Assim como a nossa desobediência para com Deus Pai, a desobediência de nós como filhos para nossos pais, a desobediência de nossos filhos para conosco os pais. Mas o exemplo de Deus é claro. Eu mando e você obedece. E não é assim então que um pai deveria ser com o filho? Sim, porque um verdadeiro pai, ele não quer nada de mal, nada que mal aconteça para com seu filho. É assim de Deus para conosco. É assim também de nós para nossos filhos. Nós não vamos dar uma ordenança, um mandamento, para que vai prejudicá-lo. Não, nós vamos dizer, estude, porque isso é para o seu bem. Acorde cedo para trabalhar, porque isso é para o seu bem. Saia desse lugar, porque isso vai te matar. Imagina agora, se você tem um filho obediente, ele está debaixo de uma árvore e em cima dessa árvore tem uma cobra que vai picá-lo. Mas ele não está vendo. Mas você, como um pai zeloso, você está vendo. E você fala, e você ordena ao seu filho, diz, saia já daí. E se ele é um filho obediente, o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente sair, sem perguntar. Porque, ele confia em você. Ele sabe que o seu mandamento é para o seu próprio bem. 2, ele é obediente. Se você manda, ele obedece. E ele então sai. E nisso, ele é livre da picada da serpente. Agora imagina o outro exemplo. Você é um pai que tem um filho desobediente. E o mesmo exemplo, ele está ali, agora você ordena, saia daí. E ele, na sua desobediência, ele faz o quê? Mas por quê? Pra quê? O quê? E nisso, ele recebe a picada da cobra. Veja onde está. 2 coisas podem ter acontecido nesse exemplo. Uma, porque talvez ele não tenha tanta confiança em você, porque pode ser que você tenha dado uma ordem para ele que foi para prejudicá-lo. Então você não foi um pai sábio. A sabedoria vem de Deus. Para tudo e para todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Então, nós temos que ter a admoestação de Deus, a doutrina de Cristo da Bíblia, para sermos ensinados e para ensinar. Nós somos filhos e nós somos pais. E quando nós andamos nos preceitos, quando nós usamos os preceitos de Deus, aí sim as coisas fluem como elas devem fluir. Então sim, existem os preceitos de Deus que nos leva a ensinar nossos filhos para andar em um bom caminho. Não existe uma cartilha, mas existe a Bíblia, que é o fundamento da criação, é o fundamento de tudo, de nós que nós chamamos cristãos. A verdade prática diz assim que quando esse padrão na criação ele é negligenciado, as consequências são terríveis para a família cristã. E aqui de novo, eu volto a repetir o que eu já repeti em aulas passadas. Essas lições é somente para crentes. São somente para crentes. Por quê? Porque nós estamos usando a Bíblia. E a Bíblia é somente para crente. É somente para quem crê e para quem acredita em Deus e acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, se nós não criamos ou se negligenciamos esse padrão, que é o padrão divino, então, obviamente, para uma família cristã, as consequências vão ser terríveis. E nós vamos ver aqui dentro da lição e também dentro da Bíblia
Exemplo de negligência. E o que é negligência? Quando você deixa de fazer aquilo que você deveria fazer. Aquilo que deveria ser feito. Você negligencia. Ou se você faz de qualquer maneira. Isso é negligenciar. E quando isso acontece, as consequências obviamente vão ser terríveis para toda a família que se chama cristã. O que diz a nossa leitura bíblica está registrado no livro de 1 Samuel, capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 17 e depois também o versículo 22. Depois o capítulo 8, do versículo 1 ao 3. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam o Senhor. Porquanto o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha ao moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo o Israel que ia ali a Siló. Também, antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida senão crua. E, dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti, quanto desejar a tua alma. Então ele dizia: não, agora a has de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado desses jovens perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres, que em ambas se ajuntavam à porta da tenda da congregação. 1 Samuel 8. E sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do seu segundo Abias, e foram juízes em Bersaba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e tomaram presentes e perverteram o juízo. Vemos aqui então na nossa leitura bíblica 2 capítulos diferentes, o capítulo 2 e o capítulo 8. De novo, volto a focar aqui que não existe texto sem contexto. Para isso, você tem que ler a Bíblia. Não é simplesmente vir aqui na revista e pegar esses versículos e ler. Não. Você tem tempo. Faça, tire um tempo para Deus. Pegue a tua Bíblia, abra ali no livro de Samuel, abra ali no capítulo 2 e leia todo o capítulo inteiro, para que você tenha um contexto desse texto que está escrito aqui. Também você abre depois ali no capítulo 8 de Samuel e também leia todo o capítulo 8, para que você possa ter um contexto quando estivermos aqui comentando em relação ao que está escrito e em relação ao que a Bíblia está dizendo, você tenha um contexto e não fique somente em um texto sem contexto. Aqui está trazendo simplesmente uma parte para que nós possamos adentrar dentro da lição. Mas você tem todo o tempo para pegar a tua Bíblia e ler todo o texto completo, com seus contextos. Isso aqui serve para dar a introdução e para que possamos estudar os nossos tópicos, que vem logo a seguir. A nossa introdução está dizendo assim: nesta lição focaremos 2 famílias que tiveram problemas na formação de seus filhos. Na família de Eli, seus filhos Hófnis e Finéias, sob a conduta negligente de seu pai, tornaram-se profanos no exercício do sacerdócio. Na família de Samuel, seus filhos Joel e Abias tornaram-se avarentos e gananciosos, não tendo respeito pelo que representavam para Israel. A lição mostrará que os pais são responsáveis pela boa formação moral e espiritual dos filhos, antes da igreja local e das instituições educativas. Vamos lá! Quando nós falamos sobre a importância da paternidade na vida dos filhos, nós deixamos isso muito claro de novo na lição 6. Os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. Isso é uma responsabilidade na criação, porque uma personalidade ela é criada a partir do nascimento. Se você coloca a moralidade, a ética dentro de uma pessoa desde que ela é formada, desde que ela já está ali nascida, ela vai crescendo com aquela moral e aquela ética que ela foi ensinada. E se essa ética moral e espiritual ela é cristã, ela vai crescer com essa ética moral e espiritual cristã. Agora, se chegou na sua fase
aonde agora ela é responsável, que ela saiu da inocência, ela foi para a consciência e ela agora já pode tomar as suas próprias decisões, a responsabilidade agora passa a ser dela. Isso foi, obviamente, citado na lição 6. Mas aqui está dizendo que os pais são responsáveis por essa formação, e não a igreja, e nem as instituições educacionais. Isso quer dizer que nós não podemos tirar a nossa responsabilidade e deixar na mão da igreja, ou deixar na mão da escola, porque essa responsabilidade é nossa. A igreja, ela está ali para dar continuidade naquilo que a criança já foi ensinada. E isso também não serve só para a criança, também para o adulto, que já foi ensinado, já foi instruído ou pré-instruído talvez. Talvez ela não nasceu com essa formação moral e espiritual cristã. Mas quando ela ouviu e se converteu, agora a igreja tem o papel de continuar essa instrução. Já ouviu o termo pai na fé? É uma parte de paternidade. E o que é um pai na fé? É aquela pessoa que ganhou alguém para Cristo. Ganhou alguém para aquela fé. E agora ela tem o papel de quê? De paternidade. Então, agora a igreja não é o pai. É aquela pessoa que ganhou para Cristo, que é o chamado pai na fé. Mas quem é o pai? É Cristo. O pai é Deus. Deus é pai. E Deus é o dono da igreja. Agora, o papel de Deus como pai é para colocar em nós os seus mandamentos, os seus preceitos. Dizemos isso aqui logo no início da lição. O papel de nós como pais é dar o ensinamento, dar a instrução. Agora, a escola, as instituições educacionais, a igreja, o papel dela é continuar uma instrução. Ou, na verdade, até dar um aprimoramento. Mas o papel principal é nosso e não devemos perder essa responsabilidade. E é o que tem acontecido muito no nosso tempo atual. Os pais têm deixado essa responsabilidade de lado, pensando que a responsabilidade é da igreja, pensando que a responsabilidade é da escola. E é por isso que nós temos tido filhos rebeldes, como nós temos tido nos dias atuais. Filhos sem respeito, desobedientes, não respeitam a velhos, não respeitam a lei. Por quê? Porque nós estamos perdendo esse preceito, nós estamos perdendo essa formação, nós estamos perdendo esse sentido de família. O papel principal, que é nosso, nós estamos querendo deixar para terceiro, terceirizar o ensinamento. E é onde nós estamos perdendo os nossos filhos, é onde nós estamos perdendo a nossa sociedade atual. A palavra-chave da nossa lição é paternidade. E o que é paternidade? No contexto geral, a paternidade é a qualidade de pai. A qualidade de mãe é maternidade. Então, num sentido amplo da palavra, é ser pai. Ou seja, agora sou pai, isso é paternidade. Mas num estudo, mas num contexto mais amplo, ela vai muito além de simplesmente ser pai. Tá, o que é ser pai? Há hoje o termo paternidade ativa. E o que é o termo paternidade ativa? É quando o pai ele participa mais ativamente nas atividades domésticas, nas atividades da casa. Há estudos que mostram que quando o pai participa mais ativamente na criação dos seus filhos, os seus filhos vão ser mais saudáveis e mais alegres. E isso, obviamente, vai trazer um melhor ambiente para tanto os filhos como para os pais. Agora, ser pai é simplesmente o fato de ser um pai biológico? Não. Por exemplo, se um pai, ou melhor, se uma pessoa, ele adota um filho, agora ele também passa a ser o quê? Pai. Existe até um termo que diz pai não é aquele que faz, e sim aquele que cria, porque é a criação do pai. No mesmo sentido, aquela pessoa
que doa um sêmen para ter filhos, ele não pode ser considerado um pai. Isso não é paternidade. Paternidade é quando participa na criação de um filho. Isso é o que chamamos de paternidade. Há ainda quando o termo ele é usado como um sentido simbólico ou também como um sentido religioso. Eu coloquei aqui do exemplo do pai na fé, aquele que ganha alguém para a fé ou faz alguém acreditar na sua fé, chamado pai na fé, um sentido simbólico, um sentido espiritual ou um sentido religioso. Também, por exemplo, os padres católicos, eles são chamados pai. Padre é uma palavra que vem do latim e é muito usado no espanhol. Padre é padre. Padre significa pai. Padre significa pai. Padre é um pai. No inglês, a palavra é chamada father. Padre é chamado father, que é o mesmo termo para pai. Isso é um contexto simbólico. É um contexto mais religioso. Há também quando o termo é usado para a criação de algo, de um estilo, de uma obra. Por exemplo, esse é o pai da música, esse é o pai da arte. Isso é quando é um contexto de criação. Aquele que criou algo também é chamado pai. A paternidade envolve tudo isso. Então é a qualidade de pai. É isso que vem dizer a nossa palavra-chave de hoje, que é paternidade. Mas como usamos então esse termo de paternidade dentro da família? É o que nós estudamos aqui na nossa primeira lição, o nosso primeiro tópico, na verdade, e vamos trazer o primeiro subtópico, que é a primeira família. Então, no subtópico, temos aqui a primeira família. Após a queda, o primeiro casal criado, Adão e Eva, inicialmente gerou 2 filhos, formando assim a primeira família. No princípio da humanidade, a figura do pai definia-se como o líder dentro do lar, responsável por prover alimento e cuidar da segurança de sua família. O papel da mulher era o de cuidar dos filhos, da casa e ser a ajudadora de seu esposo. No caso de alguns sacerdotes, o exercício sacerdotal passava a ser mais importante do que a criação dos filhos. Eli e Samuel, a despeito da vida ilibada perante Deus e o povo, foram displicentes com a sua própria família, principalmente com os seus filhos. Ok, esse é o primeiro ponto aqui que nós vamos parar para discutir um pouco. O contexto da primeira família. Nós estamos falando aqui de um tempo onde chamava de período patriarcal. A primeira família foi constituída de Adão e Eva, que teve seus primeiros filhos, Caim e Abel. Agora, os dois, tanto Adão quanto Eva, criaram seus filhos. Agora, depois de criados, nós vemos dentro da Bíblia que eles tinham temperamentos diferentes, que eles tinham qualidades diferentes, que eles tinham personalidades diferentes. E a minha pergunta é, a culpa dessa personalidade ou a culpa do temperamento eram dos pais? Não. Personalidades são individuais, porque isso e por isso é chamado personalidade. Personalidade é de pessoal, pertence a cada pessoa. Adão e Eva fizeram o seu papel, agora está feito. Caim tinha a sua personalidade, Abel tinha a sua personalidade. E agora, Caim, na sua escolha, ele resolveu matar o seu irmão. E a culpa foram dos pais? Não. Eles foram criados dentro do preceito que Adão e Eva conheciam, que era o preceito divino, mas agora tinham as suas próprias vidas, suas próprias escolhas. Começa nesse ponto. A segunda coisa que eu cito aqui era um período patriarcal, diferente do período que nós vivemos hoje. Então nós não podemos querer viver as nossas vidas de hoje de acordo com, ou tomando como exemplo, o período patriarcal. Senão, nós devemos voltar para o período patriarcal. Não estou aqui dizendo que o período patriarcal era melhor que o nosso. Assim como não estou querendo dizer que o nosso período é melhor que o período patriarcal. O que estou querendo dizer aqui é que eram períodos diferentes. Então não podemos usar esses exemplos para trazer para exemplos nossos dias atuais. Por quê? Qual que era o papel do pai no período patriarcal? Aqui mesmo na lição está dizendo, era o quê? Cuidar da segurança e trazer o sustento da família. Esse era o papel do pai.
E ele estava fazendo o papel dele. E qual que era o papel da mãe? O papel da mãe era ajudar o esposo a cuidar da casa e a cuidar dos filhos. Ela estava dentro da casa, então as mães não trabalhavam como trabalham hoje. O papel dela era esse, ficar dentro de casa, cuidando dos filhos. Então, a instrução vinha mais de quem? Do pai ou da mãe? Vinha mais da mãe, que estava em casa com os filhos o dia todo. À noite, o pai voltava para casa e se tivesse que passar alguma instrução a mais, ele passava. Mas esse era o papel da mulher. Mas o homem estava fazendo o seu papel, que era trazer o sustento, que era dar segurança e proteção para a família. E agora, quanto ao sacerdote, qual era o papel do sacerdote? O papel do sacerdote era estar oficializando o que ele deveria fazer. O seu ofício era ser sacerdote. Era cuidar das coisas de Deus. E ele estava fazendo isso, enquanto a mulher estava em casa cuidando dos filhos. Assim sendo, nós podemos dizer que Eli e Samuel foram displicentes quanto à criação dos seus filhos? A minha pergunta é, quais são os exemplos bíblicos que nós temos para dizer que eles foram displicentes? Que eles cuidaram mais do seu sacerdócio e esqueceram do seu ofício. Qual era o ofício de Eli e Samuel? Era oficializar perante Deus. Esse era o ofício e eles estavam fazendo. Os exemplos que nós vemos aonde Eli foi negligente foi depois que seus filhos já eram crescidos. É aonde ele foi negligente quanto à obra de Deus, ao deixar que os seus filhos continuassem oficializando sem os repreender severamente ou cortar o seu ofício. Mas na criação, não temos exemplo para isso. Não bíblico. É aonde eu, às vezes, não consigo concordar com certos escritos, é onde eu não consigo concordar com certos ensinamentos ao dizer que foram displicentes porque eles estavam oficializando ou fazendo a obra de Deus e esqueceram do seu lar. Não, eles estavam fazendo o seu papel. Agora, depois, aonde ali já seus filhos oficializando, sem obedecer os preceitos de Deus, agora sim, o papel de Eli, não somente como pai, mas como líder espiritual, era repreender e cortar o ofício dos seus filhos. Assim quanto ao erro de Samuel, que foi o quê? Deixar ou colocar os seus filhos no papel de juízes, quando eles não tinham um bom exemplo. Mas não quanto à criação dos seus filhos. O período patriarcal era diferente do período de família que nós vivemos hoje. Devemos colocar bem isso no contexto do que nós estamos falando, e que nós estamos lendo e que nós estamos ensinando. O subtópico 2 do tópico 1 diz a falta de autoridade no lar. Os sacerdotes Eli e Samuel eram homens que exerciam autoridade no serviço sacerdotal, mas foram descuidados com relação à autoridade no lar. No contexto atual, a história se repete. Muitos obreiros cuidam bem das coisas espirituais e provêem às suas famílias, mas falham com suas responsabilidades a respeito da criação dos filhos. Esse desempenho negativo tem produzido inconsoláveis decepções dos filhos com seus pais. É possível imaginar dois sacerdotes que ministravam em Israel no tabernáculo, mas seus filhos tornaram-se profanos e enganosos perante toda a congregação de Israel? Infelizmente, somente seus pais não percebiam que seus filhos apresentavam problemas de ordem moral e espiritual. Os velhos sacerdotes exerciam autoridade em todo Israel, mas não exerciam dentro de casa porque os filhos o enganavam. Nos dias atuais, quando nós vemos a figura do pastor, nós vemos que muitas vezes são criticados quando principalmente os seus filhos eles não seguem as suas pisadas. A pergunta que eu faço é, um pastor que ele teve presente na vida dos seus filhos, ele esteve ali não priorizando a igreja, ele esteve ali acompanhando o crescimento do seu filho, e por alguma razão o seu filho cresceu e ele agora tomou suas próprias decisões. Ele disse, eu não quero seguir as pisadas do meu pai, eu não quero ser crente, eu quero experimentar o mundo. A culpa é do pastor? E nós vemos isso acontecer. Por quê? Por conta da figura do pastor.
Mas nós devemos aqui colocar o contexto de que um pastor que é chamado por Deus, ele é chamado, escolhido e separado para uma obra, que é o quê? Pastorear o rebanho de Deus. E ele não deve priorizar. E quando eu digo priorizar, ele não deve separar nenhum do outro. Porque quando ele tem a responsabilidade e o papel de fazer as obras de Deus, ele não deve esquecer que a sua família é parte dessa igreja, é parte desse rebanho, é parte dessa obra. E assim não há priorização, é igual. Da mesma forma como ele deve cuidar de um membro que está precisando chegar, está pensando em alguma coisa, está precisando de algo, vamos sentar, vamos conversar, é o mesmo que ele vai fazer quando ele chega na sua casa. Filho, vem aqui, vamos sentar, vamos conversar. Estou vendo que você está um pouco preocupado. Tem algo que eu possa te ajudar? Algum conselho que eu possa te dar? O ensinamento que ele traz na igreja é o mesmo ensinamento que ele traz dentro da sua casa. Porque a sua casa é parte da igreja. Assim como ele está cuidando da igreja, ele está cuidando da sua casa. Por quê? É uma só. É um só. O trabalho é um só. Não existe priorização para aquele que realmente tem um chamado e é separado. Então nós devemos deixar de lado esse mimimi, essa culpa que nós colocamos. O pastor deixou de cuidar da sua casa e por isso que o filho está assim. Quem pode dizer isso? Quem estava lá? Quem viu? E se ele cuidou e o filho tomou a sua própria decisão? Agora, existe sim uma diferença quando nós estamos ali vendo o filho crescer em rebeldia. E ele não está sendo corrigido, mas aí então está sim existindo uma priorização. Porque às vezes o pastor está corrigindo a igreja e deixando de corrigir o seu lar, esquecendo de que o seu lar é parte da igreja. Assim como ele corrige a igreja, ele corrige o seu filho. Assim como ele corrige o seu filho, ele corrige a igreja. Por quê? Porque ambos é igreja. Ambos são sua responsabilidade. Não existe priorização. E quando falamos aqui da falta de autoridade no lar e colocamos aqui como exemplos de Eli e Samuel, como podemos dizer que seus filhos o enganavam porque eles estavam velhos? Vejamos bem que aqui nós estamos dando exemplos de homens que já eram casados, de homens que já tinham filhos, de homens que já tinham suas próprias famílias. Então, eles já tinham as suas próprias escolhas. De novo, a responsabilidade de Eli e Samuel era para com Deus e com o seu ministério. Eles deveriam ter feito o quê? Cortado aquilo que deveriam cortar. Eli, ele foi muito negligente. Quando ele viu seus filhos cometendo os atos, não os repreendeu, tirando-os da posição que eles estavam. Ele deveria ter essa autoridade, porque essa era a sua autoridade espiritual em primeiro lugar. Sem deixar de colocar essa diferença que são meus filhos. Será que ele não teria feito isso se não fossem seus filhos? Ou será que ele teria feito a mesma coisa? Porque talvez ele já tinha perdido a total autoridade dentro do seu ministério. E não somente dentro do lar. Então, qual que é a lição para nós? Dentro desse subtópico, a lição da nossa realidade. A autoridade é dos pais. Independente se nós estamos vivendo num período patriarcal, um período matriarcal ou o que seja, a autoridade do lar é dos pais. O pai tem uma responsabilidade maior, porque é a sua primeira responsabilidade, e a responsabilidade da matriarca é de ajudar nessa responsabilidade de cuidar do lar como um todo. Então, trazendo para a nossa realidade, deixando aqui a realidade de Eli e Samuel, nós temos a responsabilidade de ter essa autoridade dentro da casa. Mas quer dizer que as crianças são invisíveis?
Elas não têm desejo? Elas não têm pensamentos próprios? Sim, têm. Mas a pergunta é, elas podem decidir por si só? Ou saber o que é bom para si? Sem ter passado por aquilo? Não. Então agora a responsabilidade é nossa, é de ouvir, mas depois dizer, ok, eu te ouvi, mas você simplesmente não vai fazer isso. Porque não é bom para você. Mas eu não tenho escolha? Enquanto você está debaixo desse telhado, debaixo desse lar, não, você não tem escolha. Lembra o que eu disse sobre a relação de Deus para conosco? Ok, você tem a sua liberdade de escolha. Você tem livre-arbítrio, mas eu não respeito a sua decisão. É assim de Deus para conosco e é assim dos pais para com os filhos. Nós passamos por isso. E nossos filhos vão passar por isso. E os filhos deles vão passar por isso. Porque assim é a autoridade dentro do lar. Não é o filho que manda no pai, é o pai que manda no filho. Porque a autoridade é dele. E no nosso subtópico 3 diz os problemas de uma paternidade ausente. Na vida da família, os pais são os responsáveis pela formação moral e espiritual dos filhos. O modo como os filhos são educados se revela nos seus padrões de comportamento quando se tornam adultos. Especialistas atestam que a presença da figura paterna é muito importante para o desenvolvimento do indivíduo. Ela oferece uma espécie de sustentáculo afetivo. Nesse sentido, a ausência da figura do pai é um problema grave para a família. Há estudos que mostram o impacto da ausência paterna na formação dos filhos. O pai cristão é uma referência de segurança para eles, de equilíbrio, controle das emoções e de estabelecimento de prioridades para a vida. Além disso, de modo geral, os pais transmitem aos filhos valores quanto à bondade, à gentileza, o falar correto, dentre muitos outros. Infelizmente, quando isso é negligenciado, o resultado pode ser desastroso. No caso dos sacerdotes em questão, eles não dispensavam tempo para os filhos que se tornaram rebeldes e profanos. De novo, vou deixar aqui de lado o final desse comentário, porque senão nós vamos novamente estar entrando na vida de Eli e Samuel, que eu quero tirar de contexto quanto à criação de filhos. Vamos aqui entrar no problema da paternidade ausente em si, que é o que o comentarista deixou aqui no corpo desse subtópico. Existe sim um problema gravíssimo quando há essa ausência, a ausência afetiva. Nós falamos aqui sobre a paternidade ativa, que se constitui do quê? De um pai ter um papel mais ativo dentro do lar, na casa, no ambiente. Isso faz com que o filho pegue o exemplo que ele está vendo. Eu disse uma vez aqui sobre uma letra de um som, disse que o exemplo da criança é para aquele que está mais próximo. No caso de uma família onde tem o pai ausente, ele vai pegar o exemplo de uma figura que está mais próxima. Agora, quando esse pai está ativo, quando esse pai está ali perto, aí é onde ele consegue ter o exemplo daquela figura mais próxima, que é a figura paterna. Essa figura vai ser um sustentáculo, vai ser ali um pilar para a criação dos filhos. Mas é importante aqui também frisar que existe uma ausência em pessoas que estão perto, assim também como existe presença em uma pessoa que está longe. Quando nós falamos de ativo, paternidade ativa, não quer dizer exatamente físico. Sim, isso é importante, sim, e muito, porque é muito mais fácil estar ativo quando está próximo fisicamente. Mas existem pais que estão próximos fisicamente, mas estão ausentes. Eles vivem juntos, convivem juntos, mas não têm um relacionamento próximo. Isso se torna um pai ausente. Assim também como existem exemplos de pais que estão longe, mas eles estão presentes. Porque, apesar da distância física, eles conseguem se interagir com seus filhos, conversar, ouvir, aconselhar. Isso faz com que se tornem pais ativos. De novo eu friso, se juntar os dois, estar presente e presente fisicamente,
se torna, obviamente, muito melhor. Mas não adianta estar perto fisicamente e estar ausente ativamente. Assim como também vai ser um pouco mais complicado estar sim presente ativamente, mas ausente fisicamente. Vai ser um pouco mais complicado para os filhos. Mas o importante é estar o quê? Ativo. É ser um pai presente, para que possa ser um sustentáculo, para que possa ser um pilar para a criação dos filhos. No tópico 2, nós vamos tratar sobre tipos de paternidades extremistas. O pastor Elinay Cabral, ele coloca aqui no corpo da revista duas personalidades extremistas. Uma que vai do extremo autoritário até a outra que vai no extremo permissivista. E qual é a diferença dessas paternidades? Está escrito assim: não existe um padrão duplo quanto às regras morais dentro da família. O padrão ético é um só e a ética cristã orienta os pais quanto aos cuidados que devem ter na criação dos filhos. Há pelo menos dois tipos de paternidade que devem ser evitados e corrigidos. A paternidade autoritária é o primeiro. O pai autoritário trata os filhos como se fossem elementos neutros, sem sentimentos, sem memória e sem vontade. Geralmente, a paternidade autoritária é aquela que tão somente dá ordens aos filhos. Esse tipo de autoridade de imposição sabe apenas manipular os filhos e exigir deles comportamentos forçados. Os filhos obedecem por medo, culpa, remorso e rancor. O zelo extremo de certos pais os tem feito perder seus filhos que se desviam. Infelizmente, alguns nunca mais voltam à igreja e, consequentemente, desviam-se da presença do Senhor. Esses pais precisam ouvir e praticar a palavra de Deus que diz: e vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Ok. Tratando de tipos de paternidades extremistas, nós temos essa primeira aqui que você pode estar vendo, que é a paternidade autoritária, que diz o quê? Baixo em apoio, alto em controle. Ou seja, nessa paternidade, ele tem um autocontrole, então ele força, ele obriga, ele ordena, mas ele não dá o apoio, ou seja, baixo em apoio. E nessa paternidade é muito comum os filhos não serem o quê? Amigos dos seus pais, porque não tem apoio. E o que é apoio? É simplesmente fazer aquilo que eu quero? Não. Apoio é quando eu preciso conversar, eu tenho com quem contar. E o melhor amigo do filho, quem tem que ser? O pai. É a figura que está mais próxima. E não um de fora, porque o pai vai saber aconselhar bem. O de fora, não. Ele vai, é isso mesmo, faz o que você está pensando. Ou dar um conselho que, vai por esse outro caminho aqui que é melhor. Mas o pai não. Ele vai dar um conselho para que você salve a sua vida. Filho, não faça isso. Eu sei que você quer fazer isso, mas não faça isso. Você lá na frente vai se dar mal. Pegar o conselho ou não pegar é uma coisa, mas o pai vai aconselhar bem. Isso seria ser alto em apoio. Mas aqui ele tem o que? Alto em controle. Não, você vai seguir por aqui porque eu quero que você faz isso. Às vezes, não é pelo bem da criança, mas pelo próprio ego. Esse é o problema, às vezes, na criação de filhos. Nós estamos aqui falando sobre tempos culturais. Nós estamos dentro de uma cultura ocidental. E, obviamente, muitas coisas que nós falamos aqui é porque da cultura que nós estamos inseridos. Nós vamos levar isso para outra cultura e falar que eles estão criando os filhos deles de uma maneira errada? Não. Nós estamos aqui falando sobre criar filhos dentro de contexto bíblico. Então, às vezes pode ser um problema quando nós queremos fazer certas inserções. A Bíblia, ela não tem cultura. Ela abrange todas as culturas. Então, quando a Bíblia diz assim, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na demonstração do Senhor, nós estamos aqui falando tipos de paternidades, falando se uma paternidade é certa ou outra paternidade não. O negócio é criar os filhos dentro da demonstração e da doutrina divina, é criando nos ensinamentos bíblicos. Agora, dentro da nossa cultura, aí existe o extremismo do autoritarismo. Porque em outras culturas, o autoritarismo é normal e os filhos não veem isso como uma coisa ruim, porque eles aprendem assim e eles depois ensinam assim. É uma cultura, mas dentro da cultura que estamos inseridos é onde há o problema da paternidade autoritária.
aonde o filho é levado pelo cabresto e não tem o apoio necessário. É onde muitos pais acabam perdendo seus filhos. Perdendo como? Perdendo a amizade. E às vezes, perdendo até o respeito. O que é que eles fazem? Eles fazem por medo, eles fazem por obrigação e não simplesmente porque eles acham que é bom e que eles devem fazer assim. Há simplesmente a ordem sem o ensinamento, sem a instrução. Mas a criança tem que ser instruída. Instruída onde tem que ver o quê? O apoio. Esquecer um pouco o controle. Não esquecer todo o controle, não. O controle tem que ter mesmo. Mas aqui está dizendo que auto em controle. Deve haver um balanço. E qual que é o outro extremo? Diz assim o corpo, nosso segundo subtópico, a paternidade permissiva. Quando o pai não se importa com os princípios bíblicos e deixa à mercê dos filhos a liberdade para se decidirem sobre o que quiserem, o fim será calamitoso. Essa paternidade ou até mesmo a maternidade é um tipo de tolerância sem freio algum, que induz a criança até imaginar que seus pais não as amam e nem se importam com as suas necessidades emocionais e físicas. Ora, o pai permissivo é aquele que entende que os filhos devem tê-los como exemplo, mas não os corrigem quando cometem erros e nem os aconselham quando se decepcionam com situações mais complexas da vida. O sábio Salomão adverte-nos, visto como se não executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Os dois tipos de paternidade são negativos e prejudiciais ao bem-estar da família. A falta de uma paternidade segura, presente e responsável produz uma família infeliz. E é isso que você vê aí onde está dizendo a paternidade permissiva, ou seja, alto em apoio, baixo controle. Os filhos são independentes e impulsivos. E nessa paternidade permissiva é um grande problema. É onde não há o balanceamento. Eu dou todo o apoio, mas eu não tenho controle. Você pode fazer o que você quiser. Ou eu faço para você aquilo que você quer. Eu cresci ouvindo um exemplo de um pai permissivo. Não é meu pai, é um exemplo que eu ouvi. Que o pai dava tudo o que esse filho queria. Mas um dia esse filho cresceu e ele foi parar na prisão. E ali na prisão um dia seu pai foi o visitar e ele jogou na cara do seu pai e disse assim: você é o culpado. E seu pai disse: mas como eu posso ser o culpado se eu dei para você tudo o que você queria? Se eu fiz para você tudo o que você precisava? Ele disse: exatamente por isso. Porque você nunca me disse não. Na sua permissividade, ele criou um mau filho, pensando que ele estava fazendo um bem. Essa é a falta do que eu digo do balanceamento. Isso é o problema dos extremos. Autoritarismo demais, permissivismo demais. Há que haver um balanceamento. Ter um controle, ter um apoio. A balança não pode estar totalmente pendida. Ela tem que estar assim, balanceada. Para aqueles que têm curiosidade, para aqueles que gostam de estudar mais, para aqueles que querem se aprofundar, estou deixando aí um website, um endereço que você pode estar vendo um webshare muito interessante, melhor, um slideshare muito interessante sobre essa questão dos tipos de paternidade, e você pode estar indo aí neste endereço e estar lendo sobre cada tipo de paternidade. Passando rapidinho aqui, você pode ver aí as duas escolas, permissiva e a restritiva. Tem aí o pró e o contra. Diz assim: os permissivos não negam a disciplina, porém enfatizam-se que se deve prover ao pequeno mundo aconchegante e seguro. Esses pais permitem a seus filhos fazer praticamente o que querem, não existem limites nem controles. Os restritivos não negam que se deve prover um ambiente seguro e confortável, porém enfatizam a disciplina, a responsabilidade e o autocontrole. Estabelecem um ambiente muito controlado e exigente, somente as coisas perfeitas são aceitas, os erros são castigados. O controle é dirigir a criança para que tenha uns bons modos. Apoio, sentimento de ser aceito e aprovado. Esses pais estão centrados na criança e interessa que as crianças se sintam aceitas e felizes. Aí tem os 4 tipos de paternidade: autoritária, permissiva, negligente e autoritativa.
Se você se interessa, você pode estar indo ali no website, estar aí dando uma lida. É rapidinho, são alguns slides, você pode estar correndo um para frente, um por um. Está dando aí uma olhada nos tipos de paternidade para que você tenha um conhecimento maior em respeito a isso. E aí continuamos no nosso subtópico 3, que diz: Eli criou os filhos que se tornaram profanos. Rapidamente aqui, dando uma pincelada no que escreveu o comentarista pastor Ilianai, ele diz assim: Eli criou os filhos que se tornaram profanos. O texto bíblico diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. A palavra Belial é um termo um pouco obscuro, mas o hebraico tem na palavra Belial, cujo prefixo Bel e o seu sufixo Iol pode significar sem proveito, imprestável, inútil. Pode também significar perversão ou ser pervertido. E os filhos de Eli foram homens pervertidos e irreverentes que não respeitavam as coisas sagradas do tabernáculo. É lamentável um pai que tinha uma posição especial de representação de Deus perante Israel tornar-se um pai relapso com a família. De novo, como eu disse, vou dar uma pincelada rápida nesse subtópico 3, porque aqui estamos trazendo de novo o exemplo de Eli e Samuel, dizendo aqui o comentarista que Eli criou os filhos que se tornaram profanos. De novo, não posso simplesmente acatar ou aceitar que ele criou os filhos como filhos de Belial. Aqui estamos falando de homens que já tinham suas famílias, já tinham suas escolhas, e assim eles agora eram homens de Belial. Aqui diz, a Bíblia diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial. Eles eram filhos de Belial, ou seja, eles eram homens imprestáveis, eles eram homens inúteis, eles eram homens inúteis. Vamos dizer que eles foram criados assim? É muito fácil, então, eu pegar um pastor que eu vejo, que ele teve um exemplo como pastor, ele teve um exemplo como pai, mas seus filhos agora são homens, filhos de Belial. E eu dizer assim, que o pastor, ele teve um erro ao criar seus filhos. Como eu posso dizer isso? Escolhas. A partir do momento que os filhos foram ensinados e têm suas próprias escolhas, eu não posso julgar os pais por causa do pecado dos filhos. Assim que com isso passamos para o último tópico, que diz: o fracasso dos pais, relapsos com os filhos. Alguns desses subtópicos também vamos passar aqui rapidamente, de novo usando o exemplo de Eli e Samuel, e eu quero deixar aqui um comentário tanto bíblico, o que é que a Bíblia está mostrando e qual foi o erro, o real erro de Eli para com seus filhos. E qual foi o real erro de Samuel para com seus filhos. O comentário diz: omisso para com os filhos. O texto de 1 Samuel 2,12 diz: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não conheciam ao Senhor. Imaginem um homem dedicado ao ministério sacerdotal por mais de 40 anos, que tinha uma família constituída de pelo menos 2 filhos, os quais, convivendo com os trabalhos sacerdotais do pai, não conheciam ao Senhor. No caso de Samuel, não foi muito diferente. Seus filhos não tinham nenhuma disciplina, tornaram-se avarentos e profanos. Quando foi confrontado a respeito do mau procedimento de seus filhos, que foram rejeitados pelos anciãos do povo, e mesmo sendo muito respeitado por todos, Samuel sentiu-se também rejeitado. A filosofia de alguns líderes cristãos de que a ordem das coisas começa com o ministério e depois a família é equivocada. A prioridade dos obreiros cristãos antes do ministério começa com a sua própria casa. O apóstolo Paulo destacou que para que alguém deseje o episcopado, deve, entre outros princípios, governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. É preciso ensinar a disciplina para seus filhos, mas para isso é preciso estar presente na vida deles. Não há disciplina familiar sem a presença dos pais. Ok, esse é o subtópico 1 do tópico 3, que diz o fracasso dos pais, relapsos com os filhos. Vamos falar aqui um pouco sobre o fracasso de pais relapsos. Relapso, de novo, é falando sobre aquilo que eles deveriam fazer enquanto os filhos sob a sua tutela e não fizeram. Não vou pegar aqui exemplo de Eli, não vou pegar aqui exemplo de Samuel. Mas a filosofia de alguns líderes que dizem que as coisas que estavam em primeiro lugar pode estar correta, mas também pode estar errada. O que é correto é que Deus é em primeiro lugar, independente de quem e de quê. Deus é em primeiro lugar, porque a Bíblia diz, está claro que se não deixarmos pai, mãe, irmão por amor de Deus, não temos parte em Deus. Isso quer dizer que nós devemos abandonar a família somente se elas não quiserem que nós sirvamos a Deus. Somente se elas quiserem nos proibir de seguir a Deus. Se tiver que chegar a um ponto que tivermos que escolher entre família ou Deus, Deus vem em primeiro lugar. Agora, como nós estamos tratando aqui
de líderes cristãos que querem fazer a separação é aquilo que nós dizemos sobre prioridade. Não existe prioridade. E eu não concordo quando diz assim que a família vem antes do ministério ou que o ministério tem que vir antes da família. Não. Os dois são um só. Já deixei isso claro aqui e eu não vou fugir disso. Os dois são um só para quem é líder religioso. Quando Paulo disse assim, para que deseje o episcopado, ou seja, para aquele que quer ser líder de uma igreja, para aquele que quer ser um líder religioso, um dos seus princípios deve ser governar bem a sua própria casa e ter os filhos em sujeição. Porque ele continua assim, porque como ele terá cuidado da igreja se ele não cuida da sua casa? É aonde eu coloquei. O cuidado tem que ser igual. Se ele não cuida da sua casa, obviamente ele não vai cuidar da igreja. Aquele também que ele não cuida da igreja, ele não vai cuidar da sua casa. Então tem que ser por igual. Aquele que cuida bem da igreja, ele está cuidando bem da sua casa. Aquele que cuida bem da sua casa, vai cuidar bem da igreja. Não há distinção. Não há separação. Não há priorização. É tanto um erro quanto aqueles que querem priorizar a família do que a igreja quando ele é um líder religioso, como também há um erro quando ele quer priorizar a igreja em detrimento da família. Os dois são iguais. Não pode existir priorização para um líder religioso. Mas agora, falando como pais, é onde nós estamos entrando no contexto que não podemos ser relapsos. A autoridade no lar é nossa. O cuidado dos filhos são nossos. A instrução é nossa. Isso é o que tem que ser ensinado. E o que diz o nosso subtópico 2 em relação a Eli e Samuel? Diz a isenção de responsabilidade de Eli e Samuel para com seus filhos. Sem que esses sacerdotes exercessem autoridade em casa, seus filhos se tornaram vulneráveis, frágeis e propensos às fraquezas da carne. Deus espera que os líderes da igreja, na atualidade, exerçam sua liderança em casa. Eli e Samuel se isentaram da responsabilidade para com seus filhos. Da mesma forma, no ministério, o obreiro deve ser um pai que cuida principalmente da própria família. Ok, vamos lá. Eu disse que eu ia trazer aqui o comentário sobre aonde Eli errou e aonde Samuel errou. E deixar aqui um comentário do que a Bíblia diz sobre isso. Primeiro, não podemos usar o exemplo de Eli e nem de Samuel quanto à criação dos seus filhos. Nós estamos vendo aqui exemplo de jovens adultos que já tinham suas próprias famílias, que não estavam mais sob a autoridade de seus pais, mas deviam sim a obediência, porque independente se tem a sua própria casa ou não, a obediência aos pais deve ser sempre. Mas eles tinham suas próprias escolhas. Eles já tinham suas próprias vidas. Nós estamos tratando aqui de crianças. Foram bem educados? Possivelmente, não sabemos. Foram bem instruídos? Possivelmente também não sabemos. Ou possivelmente não. Mas isso nós não podemos trazer como exemplo bíblico. A Bíblia não diz isso. Eles foram relapsos em duas coisas. Primeiro, Eli sabia o que seus filhos faziam no ministério. E ele não os repreendeu como deveria repreender. Eli era um líder espiritual, que era o líder do sacerdócio. E sabendo o que seus filhos faziam, ele deveria ter feito o quê? Tirado seus filhos da função. Vocês não servem para o sacerdócio, vocês estão excluídos. Mas ele fez o quê? Simplesmente deixou que seus filhos estivessem ali. Ele foi relapso, ele foi negligente quanto aos seus filhos estarem ali no sacerdócio. Eu não posso dizer e não posso afirmar, biblicamente falando, que foi relapso na criação dos seus filhos, porque aqui já eram homens criados. E quanto a Samuel? O pastor Elenay, ele deixou aqui no tópico 1, dizendo que apesar de Samuel ter ouvido o que seus filhos faziam, ele se sentiu rejeitado porque o povo queria um rei. O que a Bíblia diz é que Samuel se sentiu rejeitado porque o povo queria um rei. O problema de Samuel não foi com o que o povo achou dos seus filhos, porque ele era o juiz principal. Ele se sentiu rejeitado e não porque seus filhos foram rejeitados. Isso é o que a Bíblia afirma, você pode muito bem conferir ali no livro de Samuel. Agora, onde que ele errou? Sabendo que depois de criado, os seus filhos se tornaram homens soberbos, se tornaram homens avarentos, ele ainda assim
colocou seus filhos na posição de uma liderança. É o que nós vemos hoje entre os evangélicos. E não só entre os evangélicos, nós vemos isso na sociedade. Quando líderes, mesmo sabendo que seus filhos não seguem seus passos, que seus filhos não andam no caminho que ele esperava que seu filho andasse, eles colocam os seus filhos em seus lugares. E na igreja isso é pior quando isso acontece, porque nós estamos falando agora aqui como líderes religiosos que devem andar nos preceitos do Senhor. Agora, esses líderes religiosos que são pais sabem que seus filhos não andam nos preceitos de Deus e ainda assim querem que seus filhos sejam os líderes de suas igrejas. Aí é onde acontece ou cai no erro que Samuel cometeu. Agora sim, eu posso pegar o exemplo de Samuel sendo relapso nesse conceito. Sabendo que seus filhos eram avarentos e soberbos, colocaram seus filhos, Joel e Abias, como juízes de Israel. Posso dizer que ele criou mal seus filhos? Não, mas eles se tornaram assim. Samuel estava fazendo o seu papel, mas agora ele fugiu do caminho que ele deveria seguir, do caminho que ele deveria tomar. Por quê? Vejamos, Ezequiel capítulo 18, principalmente a partir do versículo 5, Deus disse assim: se um homem sendo justo fizer toda a justiça, andar nos meus preceitos, seguir a minha lei, ele será salvo pela sua justiça. Mas se ele gerar um filho, e esse filho for ladrão, e esse filho for avarento, e esse filho seguir de todos os seus preceitos, de toda a minha lei, não é pela justiça do pai que ele será aceito, que será justo, que ele será salvo. Não, ele vai morrer, ele vai perecer no seu crime, ele vai perecer no seu pecado, porque ele fez aquilo que ele não foi ensinado a fazer, ele fez aquilo que ele não deveria fazer. No seu pecado, ele morrerá, mesmo que seu pai tenha sido justo. Agora, se depois de ele ter sido tudo isso, morreu no seu pecado, ele gerou um filho que não cometeu os pecados dos pais, andou sob a direção de Deus, sobre os preceitos de Deus, ele não levará os pecados dos pais. Ele será salvo pela sua justiça. Esse é um exemplo clássico de Samuel. Samuel foi um homem justo. Samuel andou nos preceitos de Deus e ele gerou 2 filhos. Seus filhos, Joel e Abias, não andaram nos preceitos de Deus, não andaram nos preceitos de seu pai. E agora eles não podem ser salvos ou não podem ser julgados pelas obras do seu pai, mas sim pelas suas próprias obras. Mas Joel, o primogênito de Samuel, depois tem um filho. E o seu filho chama-se o quê? Emã. Emã foi um dos cantores de Davi. Emã escreveu o Salmo 88. E possivelmente no versículo 15 ele deixa ali um pouco obscuro se desde a sua juventude ele não vivia em um bom lar, porque era o lar do seu pai Joel, que não andava nos preceitos de Deus. Mas Emã agora, ele anda nos preceitos de Deus. E agora ele não pode ser julgado pelas más obras de seus pais. Ou seja, Samuel ensinou os filhos no caminho que devia andar. Os filhos, depois que cresceram, não seguiram os caminhos de Samuel. Então Samuel não é culpado pelas suas obras. Agora, Joel gerou um filho também. E apesar de não ter andado nos preceitos de Deus, o seu filho andou. Escolhas próprias, porque ele tinha o exemplo do seu avô Samuel. E esse ponto que eu estou trazendo traz exatamente o que o autor colocou aqui no último subtópico quando ele fala sobre o tratamento inadequado. Ele está falando assim: esta lição inevitavelmente não pode fugir do assunto que envolve a relação pública dos líderes da igreja com seus filhos no ambiente eclesiástico. Não se pode esperar que os filhos de líderes sejam punidos ou beneficiados por causa de sua filiação.
Há uma pressão natural com a família do pastor por causa da natureza pública de sua função. Entretanto, seus filhos, antes de tudo, são filhos como outros filhos. São crianças, adolescentes, jovens e adultos que precisam de cuidados pastorais e espirituais. Infelizmente, quando não se tem um tratamento sábio com os filhos de obreiros, alguns problemas podem surgir, pois muitos deles se rebelam se não se submetem à liderança como forma de rejeição a esse tratamento. O modelo bíblico de tratamento adequado passa pelo respeito e admoestação. Exatamente isso que eu praticamente venho falando muito sobre toda essa lição quando usamos o exemplo de Eli e Samuel. A olho de todo mundo, quando se trata sobre filhos de líderes religiosos. Os olhos das pessoas estão ali, querendo julgar, querendo condenar, olhando tudo o que se faz, esquecendo-se que são pessoas como todas as outras. Não é porque é um líder, não é porque é o filho do líder. São pessoas, crianças, jovens, adultos, que estão sujeitos a erros e que precisam de disciplina, assim como todos. Que são parte de uma família, assim como também são parte de uma igreja. A responsabilidade do líder é como a responsabilidade de todos os pais. É ter a autoridade do lar, é ter o apoio no lar. É ensinar, é instruir o filho. A responsabilidade do filho é com a sua própria alma e lembrando que as escolhas são dele e também as consequências dessas escolhas. Eli e Samuel talvez criaram seus filhos bem, ensinando os preceitos que deveriam ensinar. Mas agora, os seus filhos não seguiram pelos preceitos que foram ensinados. E erraram. E viveram no erro. E as consequências são somente deles. Não podemos julgar os líderes como simplesmente deixando de ser o pai que deveria ser. Sabemos se foi? E se foi? Os filhos são filhos como todos os outros. Têm as suas próprias escolhas. Eles podem querer seguir os passos dos pais, como podem também querer não seguir, optar por não seguir. Mas as consequências são deles. Os erros são deles. E não podemos culpar os pais por isso. Agora, se na criação, durante a criação, nós estamos vendo e percebendo que os pais, com os líderes da igreja, como pais, estão ali privilegiando a igreja e deixando ou esquecendo-se que os filhos também são parte da igreja, não pode haver esse privilégio, eles têm que dar o apoio e têm que ter a autoridade no lar, assim como na igreja, aí sim está havendo um problema. Relapso, negligência. Concluímos aqui que os pais são exortados a ensinar os filhos conversando com eles e orientando-os para a vida. O líder que tem consciência de que seu ministério começa na sua casa será abençoado e colherá frutos por ter uma família que serve ao Senhor. Os extremos precisam ser evitados e os filhos precisam da repreensão, que deve ser feita com amor e cuidado. Deus espera que os pais estejam presentes na formação de seus filhos. Eu quero concluir aqui que essa lição não é uma lição fácil. Às vezes podemos dizer que é fácil, mas nós devemos saber como separar quando estamos tratando sobre pais que não são líderes e pais que são líderes. Lembrando que quando não líder, nós não temos essa preocupação de ter que priorizar ou não priorizar. Quando não líderes, a nossa responsabilidade é somente para a nossa casa, somente para o nosso lar, somente para nossos filhos. Como parte de nós, como parte do que é nosso. Quando líderes agora, há uma preocupação sim em não priorizar. Não se esquecendo de que a igreja de Deus começa uma extensão do seu lar. E que o seu lar é uma extensão da igreja. Essa é a primeira diferença. A outra coisa é não poder culpar os pais pelas obras que os filhos maduros passam a fazer. Porque cada um dará conta de si mesmo a Deus. A conclusão final é de que pais devem ser responsáveis e estar presentes, mesmo se estiver ausente fisicamente. E de se presente fisicamente, não pode estar ausente. Que Deus abençoe a cada um de nós e nos dê sabedoria para que nós possamos compreender
obedecer e seguir os desígnios de Deus. Amém.